Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, numa noite, mais uma noite festiva, né? Porque para nós, todas as vezes em que nós estamos aqui reunidos, envolvidos nessas boas energias, na presença dos companheiros espirituais, são noites festivas e dias também, porque a gente vem muitas vezes aqui durante o dia, né? Mas com a presença de vocês fica ainda melhor, nós nos sentimos mais alegres. Hoje nós estamos, dia 20 de outubro de 2023, para nós aqui da casa é uma data especial, porque nós estamos comemorando 3 anos de fundação, 3 anos do início da nossa caminhada, né, nesta casa. Não nesta casa, para quem não conhece a nossa história, nós começamos ali na rua Dona Jane Conceição, num imóvel alugado, e depois reformamos esse imóvel e viemos para cá. Mas são 3 anos de trabalho, 3 anos em que nós estamos, mesmo diante das nossas limitações e imperfeições, fazendo a divulgação da doutrina espírita, procurando nos reunir aqui para reflexões, para aprendizado, para esclarecimento, para acolhimento, para consolo, primeiramente nosso, né? Depois de todo mundo, né? Que tudo que a gente apresenta aqui também é para nós, principalmente para nós. Então, para nós hoje é uma noite muito festiva. Inclusive, antes, deixa eu avisar, quando acabar o trabalho, a tarefa da noite, por favor, não vão embora. Nós teremos ali alguns comes e bebes, teremos um bolo, né? Então, a gente convida a todos para compartilharem conosco, né? Que compartilhar o alimento é algo que tem um significado muito grande já do tempo de Jesus, né? Jesus já falava da comensalidade, né? De você compartilhar, né? E a gente convida todos para compartilharem conosco esse momento. Eu vou falar rapidinho aqui para não tomar o tempo do nosso palestrante, que hoje veio aqui compartilhar seus conhecimentos conosco, trazendo o tema Missão Transformadora do Espiritismo, né, Alex? É um tema muito apropriado no mês espírita, né? O mês de outubro, onde a gente está comemorando esse mês espírita devido ao aniversário de Allan Kardec. Então, a gente sempre divulga esse livro aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita, né, para quem está dando seus primeiros passos ou quer levar para alguém. É um livro de distribuição gratuita, fica ali na saída, sobre a pedra, ali é só retirar o seu exemplar. Também divulgamos o Arauto, que é outra publicação da USP Piracicaba, é uma publicação bimestral com vários artigos bastante interessantes. E outra divulgação que nós vamos dar início é da nossa venda de panetones. Nossa, Luciana, esse panetone em outubro, eu por mim comeria panetone o ano inteiro, não sei vocês, eu amo panetones. E a gente, quando vocês adquirem o nosso panetone, vocês ajudam 2 vezes. Por quê? Nós revendemos o panetone da Bambini de Campinas. Para quem não conhece, a Bambini de Campinas é ligada ao Centro Espírita Allan Kardec. Eles precisaram mudar o nome para Bambini porque eles encontravam certa resistência quando a panificadora se chamava Allan Kardec. Então, eles colocaram o nome fantasia de Bambini para poder continuar a venda. Eles auxiliam lá em Campinas 4 entidades assistenciais, inclusive o curso de panificação para jovens e adultos lá em Campinas. Então, a gente compra o panetone deles, revende aqui, então vocês ajudam 2 vezes. Nós vamos ter o panetone de 1 quilo por R$ 35,00 e o chocotone de 750 gramas por R$ 35,00 também. Para quem já conhece, já sabe que esse panetone não deixa nada a desejar para Bauducco, para Visconti. Estou falando garantindo a vocês que eles são tão recheados, molhadinhos, macios, como esses de marcas mais famosas. Então, aqueles que quiserem reservar o seu, esses panetones vão chegar para nós mais ou menos por volta do dia 8 de novembro, né, Juca? Então, vocês podem já fazer as reservas e conforme for chegando, a gente vai entregando. Então, vendido todo o meu peixe aqui, né, para não perder o costume, vamos dar então início à tarefa da noite, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, por esses 3 anos de caminhada, a qual rogamos o auxílio da espiritualidade para que possa se multiplicar em muitos anos, trazendo muitos frutos, que muitas pessoas, muitas mesmo, que passarem por aqui possam se encontrar, possam encontrar o caminho para que a sua trajetória encarnada e de desencarnado também possa ser mais leve, mais serena, mais equilibrada,
que Jesus, nosso Mestre, continue abençoando a cada um de nós, a cada um daqueles que passam por aqui, e que a palestra do Alex também toque o coração de todos que aqui estão, como ele sempre faz, compartilhando o seu conhecimento, que a espiritualidade o ampare para que ele transmita a reflexão da noite com todo o amor, como ele sempre faz, e que ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar conosco a mensagem da noite, a reflexão da noite e também as energias aqui recebidas. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. É com muita alegria e honra que eu estou aqui nessa noite, porque nós vimos essa casa nascer, não é? Então isso é muito bonito. Quando nasce um centro espírita, na medida que muitos estão fechando por falta de trabalhadores, falta de verba, falta de amor pela doutrina espírita, nós ficamos muito felizes de ver outros nascendo. E também nós ficamos felizes de poder falar no mês espírita, para falar a respeito de espiritismo. Porque essa doutrina ela é tão magnífica que ela por si só ela já é transformadora. Quando nós trabalhamos as suas possibilidades engrandecedoras, nós podemos transformar o mundo. Cada um de nós, dando a sua parcela para a transformação da humanidade. Por isso que Fenelon, capítulo 1, Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a Era Nova, diz o seguinte: um dia Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. É muito marcante isso que Fenelon diz, que o raio estourará, que as bases foram estremecidas. Sede firmes. Quando ele diz que o mundo se perdeu em alternativas de verdade, obscuridade da ignorância, se nós pensarmos antes da vinda do Cristo ao orbe terreno, com os espíritos aqui nascentes durante o período primitivo, Jesus, como governador planetário, abre seus braços à comunidade capelina de espíritos exilados daquele planeta, na constelação do Cocheiro, espíritos que estavam atrapalhando o progresso daqueles povos amigáveis, felizes, evoluídos, e aqui eles vinham exilados, expulsos, excluídos de Capela para a Terra, com um escopo engrandecedor, de repararem suas faltas e de auxiliarem no progresso desse planeta. Deram as suas contribuições no ramo das ciências, da cultura, das artes, da medicina, da filosofia, da matemática, em todos os aspectos, até a morfologia do ser humano se modificou com a sua chegada. Vieram e foram divididos em 4 povos: os indo-europeus, os hindus, os egípcios e também os hebreus, o povo mais rebelde, mas que tinha um caráter religioso profundo, que depois seria o povo aberto à chegada do próprio governador, porque antes ele envia ceareiros em seu nome para adubar o solo crestado da terra. Depois era o momento dele vir à terra, tanto que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, assevera que a chegada do Cristo na terra assinala o início da maioridade terrestre. Ou seja, quando Cristo chega aqui no planeta Terra, começa a maioridade. Começa o período de amadurecimento da Terra. Porque se a gente acha que o planeta Terra é complicado hoje, imaginemos antes do Cristo, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, que era a comunidade do Indo, que são os hindus de hoje.
civilizações altamente avançadas, que deram a sua contribuição, mas espíritos que, após cumprirem sua tarefa na face da terra, voltaram à capela. E aqui ficamos quem? Nós, os espíritos terrestres, com as suas quantidades inumeráveis de vícios e as suas virtudes pequeninas, e que, se a gente não tomar cuidado, no futuro não vão escrever exilado de capela, vão escrever um livro, Exilado da Terra. Talvez a gente esteja nessa viagem para sei lá onde, mas para algum lugar muito inferior. Porque quando Jesus chega aqui no orbe terreno, ele vem com uma tarefa engrandecedora: trazer o seu evangelho, trazer a boa nova. Mas muitos se acotovelam, preocupados. Quem foi o pai? Quem foi a mãe de Jesus? Onde ele nasceu? E não sei o que. Um monte de assunto que é desnecessário. O que as pessoas deveriam focar a sua mente, as poucas que leem as páginas da Bíblia e sabem ler a parte que importa, porque tem o Espírito, que tem a letra que mata e o Espírito que vivifica. Se puderem focar a mente no Sermão da Montanha, era o momento oportuno para ele trazer o código de ética moral de todo o universo. Está inserido no Sermão da Montanha não só o código de ética e moral para a Terra, mas é um código de ética e moral do universo, que serve para qualquer planeta de qualquer galáxia. Mas não foi uma tarefa fácil para Jesus, porque os apóstolos que ele escolheu para segui-lo, que eram mais de 70, mas os principais eram 12, não conheciam a natureza de Jesus e nem imaginavam a sua grandeza. Não imaginavam que homem era aquele. Se até hoje, passado mais de 2000 anos, as pessoas não sabem quem é Jesus, imagina os apóstolos. Mas imagine a cabeça dos apóstolos para tentar entender Jesus. Nessa historiografia, eles eram um povo hebreu, ou seja, hoje eles seriam chamados de judeus. Eles seguiam a Torá e a Cabalá. Nós, aqui do Ocidente, seguimos 10 mandamentos, não é? 10 mandamentos. Os judeus seguem 613. Se a gente não consegue entender e cumprir 10 mandamentos, imagine 613. A dificuldade. E o mais interessante, Kardec, no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz a divisão entre a lei divina e a lei humana. Dos 613 mandamentos, 10 Moisés recebeu no monte, é a lei divina. 603 foi Moisés quem criou para a necessidade do povo de 4.000 anos atrás. Porque quando uma religião te diz o que você tem que vestir, o que você tem que comer, quais relações amorosas, sociais você tem que ter, essa religião não serve. Não é esse o objetivo da religião. A religião é uma ferramenta para te levar à religiosidade, porque a religiosidade é a nossa ligação com Deus. Então, é esse o objetivo, que eu visto, que eu como, com quem eu me relaciono. O problema é meu, é do meu livre-arbítrio. Nenhuma religião tem que falar isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto é que os costumes de 4.000 anos atrás não servem para hoje. Muitos dos 613. A alimentação, não pode comer camarão, não pode comer porco, porque tem o casco fendido, não pode comer o que não tem escama, e porque não pode vestir tal roupa, e porque não pode fazer outra coisa. Mulheres mesmo, se a gente fosse se apegar à Bíblia, aos 603 mandamentos da parte do Velho Testamento, elas não poderiam nem entrar aqui, porque elas não tinham acesso aos núcleos religiosos. Primeiro lugar isso. Então, quando Jesus vem, eles estavam com a mente atormentada, imagina, com 613 mandamentos para decorar, para praticar, porque eles se preocupavam mais com a ritualística e em cumprir as leis do que ser bom. Ser bom não era uma prioridade, era cumprir as regras, eram todos soldadinhos. E com a mente atormentada com tudo isso, quando vem Cristo, Cristo rompe com tudo isso, porque ele vem trazer a lei de amor. Porque os 10 mandamentos vêm superar a lei de Hammurabi, que foi um legislador, um grande rei da Mesopotâmia, especificamente da Babilônia,
que foi um código altamente evoluído para a sua época, que está lá a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, dentro da lei de Hammurabi. Depois vem os 10 mandamentos, aí vem a lei de amor de Jesus. Ninguém conhecia o amor e o perdão como ele pregou. A partir do momento do Sermão da Montanha, os apóstolos começam a entender quem é aquele homem. Eles precisavam romper com as suas raízes antigas para criar raízes novas. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade em tornar-se espírita. Porque quando você quer tornar-se espírita, você precisa romper com as suas raízes anteriores. Mas elas estão muito fortes, muito vívidas, muito firmes, e a pessoa não consegue. Aí você quer formar raízes novas, você não consegue também. Aí fica que nem a parábola do trigo e do joio. Juntam-se as raízes e uma mata a outra. E não acontece nada. Porque você precisa romper com uma primeiro, para depois formar novas raízes. É esse o objetivo. É a transformação do orbe e a progressão dos mundos. É isso que Jesus vinha trazer. E ele trouxe. Cantou o Sermão da Montanha como um dos maiores cantores e poetas que pisaram a face da terra. Engrandeceu o mundo. Trouxe conceitos que ninguém conhecia. Foi morto por eles, porque os religiosos da época, fariseus e saduceus, estavam sendo destruídos com seus conceitos de libertação, de amor, e eles não aceitaram isso, fora a submissão ao Império Romano, que tomava conta do território dos judeus, a Palestina, a Judéia, Israel e etc. Então Jesus é morto, os apóstolos se perdem, até que, depois de muitas dificuldades, eles formam a Casa do Caminho. Se não fosse a figura heróica, o corcel indomável de Paulo de Tarso, nós não conheceríamos o cristianismo, não conheceríamos, porque ele foi um dos responsáveis por reorganizar o prédio desmoronado da fé. E isso o cristianismo ganha novo fôlego, ganha nova força e segue adiante. Mas muita coisa viria no porvir. Quando Constantino, imperador romano, tem um sonho em que ele estava para ingressar numa batalha no dia seguinte, e ele vê uma cruz em sonho, ele diz: Jesus vai me ajudar nessa batalha e eu vou vencer. Como se Jesus auxiliasse alguém a matar outrem. Ele vai e vence a batalha. Aí ele elege Jesus como seu protetor e o cristianismo ele para de perseguir. A sua mãe ergue igrejas diversas em homenagem a Jesus. Para homenagearem no Império Romano Jesus, eles sepultam Saturno no dia 25 de dezembro e colocam Jesus, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa é a data de Saturno. Jesus nasceu no mês de Nissan, entre março e abril. E então eles liberam, porque os cristãos eram perseguidos até Constantino. Ele libera o culto cristão. Mais para frente, Justiniano faz o quê? Transforma o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Quando ele faz isso, acontece uma problemática com o cristianismo. Porque acontece uma miscigenação da crença pagã com a crença cristã. Elas se misturam. Isso se chama sincretismo religioso. Acontece o sincretismo. Desse sincretismo religioso, nasce então em Roma a Igreja Católica Apostólica Romana, com conceitos cristãos, mas com a ritualística do paganismo. Avança esses conceitos, o clero começa a andar junto com a monarquia. É por isso que Fenelon fala que entre problemas da verdade e obscuridade da ignorância, o mundo estava perdido, porque a religião serve para libertar, não serve para amealhar bens, fundos, dividendos. E quando o clero anda junto com a monarquia, eles se enchem de dinheiro, conquistando territórios, bens, posses, ouro, vai desvirtuando o caráter religioso.
vai desvirtuando a fé vai se enfraquecendo. E como se não bastasse, o Império Romano adquire um território tão extenso que apenas um imperador não consegue tomar conta. Então cria-se um outro Império Romano. Aí se tem o do Ocidente e do Oriente. O do Ocidente com sede em Roma e do Oriente com sede em Constantinopla. Mas aí tem duas igrejas cristãs. Uma católica, apostólica romana em Roma e a outra ortodoxa, que hoje é a ortodoxa grega, em Constantinopla. E, consequentemente, as duas igrejas cristãs começam a brigar para saber qual é mais importante. Além de se juntar à monarquia, eles também brigam entre si, é o chamado cisma do Oriente. Que isso é um dos princípios do fracasso do Império Romano. A grande extensão, a perda de bens que o Império Romano tem e o racha religioso que acontece. Posteriormente, nesse mesmo ínterim, nessa mesma situação, vêm as cruzadas, e o mais interessante, que os cruzados, em nome de Deus, em nome de Jesus, eles dizem que eles querem recuperar Jerusalém, que eles querem recuperar o terreno de Jesus, e toda aquela desculpa, que tinha um fundo religioso, mas o objetivo era o saque, era a posse endinheirada. Na quarta cruzada, porque foram 8 as cruzadas, a quarta, os cruzados que eram da Igreja Católica do Ocidente, entram no Oriente, em Constantinopla, matam alguns cristãos e roubam seus bens. É cristão matando cristão. Uma das cruzadas, se eu não me engano, a quinta, foi chamada Cruzada das Crianças, porque eles não tinham homens para enviar para a Turquia para atacar Saladino. Eles mandam crianças. É lógico que morrem todas, né? Ainda mais que o exército de Saladino é um dos mais poderosos da face da terra. E como se não bastasse todos esses impropérios em nome de Deus, chega um momento que um homem, ele já não aguentava mais a situação dos desatinos, que seguia a religião, e na Alemanha, ele vai na frente de uma igreja, coloca um papel, colocando 95 teses. É Martinho Lutero e as suas 95 teses, que ele contraria tudo que estava sendo praticado até aquele momento. Começa a reforma protestante no mundo. Na Alemanha, o luteranismo, na França, o calvinismo. A Igreja Católica, para dar um contra-ataque, cria a Companhia de Jesus, uma companhia enlouquecida, que os jesuítas é da Companhia de Jesus, os que vieram para o Brasil, até que são light, os jesuítas que vieram para cá, mas os da Europa, eles criam só o Tribunal do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição, para condenar os que não eram católicos. Tanto é que na noite de São Bartolomeu, diz, fontes históricas, eu acho que é muito mais, mataram 5.000 huguenotes em Paris, sob as determinações de Catarina de Médicis. Numa noite, 5.000 mortes em Paris. Eu acho que foi mais. Os huguenotes eram os protestantes do passado. E esse tribunal, esses jesuítas, vão seguindo adiante. O protestantismo também, que tinha um impulso positivo e puro no começo, ele também vai se perdendo em muitas vertentes, muitos braços que vão sendo criados e que vão dizimando o seu princípio primitivo e puro. Então a bagunça continua no planeta, até que no século XVII, grandes pensadores na França, entre eles Rousseau, Diderot e tantos outros, criam um dos conceitos das filosofias mais lindas da face da Terra, que são os enciclopedistas ou os iluministas. Começa o iluminismo no mundo, partindo de Paris. Rousseau foi tão importante nisso que ele fez, que ele era pedagogo, ele era pensador, ele era filósofo, ele foi um homem formidável, mestre de Pestalozzi, e Pestalozzi foi mestre de Rivaio, e assim por diante.
ele escreve, Rousseau, uma obra tão importante, mas tão importante, que chama O Emílio ou da Natureza. Quem puder, leia essa obra. Conta a história de um menino, porque eles tinham a intenção de que a semente traz o projeto da árvore toda dentro de si, e eles, na concepção deles, eles tinham a ideia de que o professor tinha o objetivo de reformar o conceito dentro de si que eles já tinham. É como se as pessoas tinham conhecimento, nós temos o conhecimento, e ele precisa ser moldado e transformado dentro de si. Esse livro, O Emílio da Natureza, eles acreditam que a inspiração da natureza pode transformar os homens. Foi nisso que Monteiro Lobato se baseou para criar a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Emílio. Esses homens, com esse movimento iluminista, eles começam a transformar o mundo. Até que no século XVIII, começa um período das revoluções na face da Terra. E vocês veem que coisa mais interessante. Não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada para o pessoal ficar se comunicando, para ficar decidindo o que ia fazer. E mesmo assim as revoluções aconteceram quase que automaticamente, uma atrás da outra. Primeiro foi a Revolução Americana, depois a Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial, depois a Revolução Russa e todas as revoluções importantes que aconteceram sobre a face da Terra. Mas especificamente sobre a Revolução Francesa. É ela que abre o espaço verdadeiramente para a mudança no mundo, porque a monarquia começava a morrer. Para nascer então a república, a democracia, para vir o neoliberalismo, primeiro o liberalismo, depois o neoliberalismo, e as relações modificarem-se no mundo. Tudo muda a partir desse momento. Tudo se transforma. E com esses conceitos elevados da Revolução Francesa, acontece o divórcio da ciência e da religião. Porque a religião já vinha sendo desgastada por causa dos desastres e dos impropérios que vinham acontecendo. Determinantemente, com a Revolução Francesa, eles decidem abrir mão da religião e viverem apenas da razão, da ciência. Tanto que, isso foi em 1789. Em 1793, Pierre Gaspard Chaumette, na igreja gótica de Notre Dame, ele tem a grandeza e a pequenez ao mesmo tempo, de asseverar para o povo francês que Deus morreu. Que o povo francês, a partir daquele momento, não precisava mais de Deus. Que o Deus da França seria a razão. Tanto que se você ver quadros da Revolução, um quadro específico da Revolução Francesa, vocês vão constatar isso na internet, tem um quadro que as pessoas estão lutando e tem uma mulher correndo com um seio desnudado, segurando a bandeira da França. Essa seria a razão correndo. Porque eles se divorciam da religião e mandam fechar todas as igrejas da França. Porque não era para ter mais religião nenhuma. Porque estava destruindo o solo. Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Mas é necessário os extremos, tanto que Eric Hobsbawm, o historiador, chama a era dos extremos, essas eras, para depois chegar ao meio. No entanto, em 1804, dezembro de 1804, o corso, Napoleão Bonaparte, ele chega ao poder e se autocoroa. Nesse momento que ele se autocoroa imperador de França, ele restitui Deus à França e restitui as religiões. Como se Deus pudesse ser exilado e pudesse ser restituído. O que as pessoas não sabiam é que 2 meses antes, em Lyon, na França, aos 3 de outubro de 1804, nascia um dos principais apóstolos, um dos mais lúcidos de Jesus, era enviado à Terra, sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que o mundo conheceria como Allan Kardec. Esse homem nasce em Lyon. Aos 10 anos, ele é enviado sabiamente pelos seus pais para Yverdon, na Suíça, para desenvolver os seus conhecimentos, se educar no Castelo de Pestalozzi, num dos complexos pedagógicos
mais avançados de todos os tempos. E eu, sem sombra de dúvidas, assevero que não há, nunca houve, e não há educação tão elevada, princípios tão detalhados e aprofundados quanto foram os pestalozzianos. Ele chega com 10 anos, em Yverdon, na Suíça, eminentemente protestante, um país protestante, e ele veio da França eminentemente católico. Ele tem receio de ter um choque religioso. No entanto, Pestalozzi considerava que a verdadeira religião seria a moralidade, e que não importava se fosse protestante, se fosse católico, fosse o que fosse. O que importava era você ser bom, ter dignidade, ter justiça, ter hombridade. E assim ele desenvolveu seus alunos, fazendo aquilo que um educador brasileiro falou alguns anos atrás, que foi o Paulo Freire, quando ele fala a respeito da educação bancária. Paulo Freire era contrário à educação bancária, que ainda hoje acontece nas escolas, que é aquela educação unilateral, que o professor no seu púlpito ensina, o aluno recebe, como se fosse um banco recebendo o depósito de alguém. Pestalozzi era contra esse tipo de didática no século XVIII. Ele dizia que as relações tinham que ser dos dois lados, porque ele dizia que o professor, ele aprendia ensinando e ensinava aprendendo. Assim como ele ensinava para os alunos podiam ensinar para ele, porque todos tinham voz. Essa é a moderna pedagogia. E assim ele o fazia, porque todos os alunos tinham tutores no colégio pestalozziano. Todos eles tinham um aluno mais velho que tutoriava as suas tarefas e o auxiliava no seu progresso. Ou seja, ele dava, além da educação, responsabilidade e amadurecimento às crianças. Coisa que falta hoje para os nossos jovens. Eles tinham responsabilidade. Tanto é que aos 14 anos, o mestre Rivaio, quando o mestre Pestalozzi viajava para participar de congressos, seminários e simpósios, ele comandava a instituição pestalozziana, com grandeza e com profundidade, demonstrando ser o espírito lúcido que era. Em 1822, ele volta para a França, se dirige a Paris, casa-se com Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, seu braço forte para as tarefas que ele teria que realizar. Ô mulher porreta, Amélie Gabrielle Baudet, pouco se fala no espiritismo dela, mas se não fosse ela, ele não conseguiria fazer nada do que ele fez. Porque as mulheres sempre são escanteadas, né? Não diz que sempre depois de um homem vem uma mulher? Do lado de um homem vem uma mulher, e muitas vezes na frente, porque as mulheres, de regra, têm mais virtudes do que os homens, pelo menos mais espiritualidade do que nós. É difícil, né, num mundo tão machista falar isso, né? Mas é a verdade. Ô mulher fantástica, Amélie Gabrielle Baudet. E o auxiliava, e o apoiava. O professor Rivaio, ele se interessa em 1823 por reuniões de magnetismo, seguindo o mestre Franz Anton Mesmer, de Viena. Participa de um grupo de magnetismo chamado a cadeia magnética. Então, quando ele conhece as mesas girantes, o fenômeno da tipologia, quando ele conhece alguns fenômenos, ele não era um nécio, um tolo que não sabia de nada. Ele sabia do fenômeno do magnetismo. E anos depois, na consolidação do espiritismo, os espíritos dizem que o magnetismo e o espiritismo são uma só ciência. Está lá em O Livro dos Espíritos, só dá uma pesquisadinha. Ele segue adiante, escreve diversas obras como um grande pedagogo que foi. Se nós estudarmos a história de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nós verificaremos que ele foi um dos maiores nomes da pedagogia mundial. Um dos maiores nomes. Ele foi um dos que auxiliou na reforma pedagógica da França em sua época. Escreveu um livro de aritmética, que ele foi consagrado e recebeu um prêmio na Academia de Arras, de Paris. Escreveu outras 21 obras.
falava diversos idiomas e conhecia bem outras línguas. E ele seguia adiante com seu trabalho grandioso, até que por volta do ano 1848, no ano 1848, ele vem a saber dos fenômenos que acontecem em Hydesville, nos Estados Unidos, com a família Fox. Porque o fenômeno de Hydesville, da família Fox, é um fenômeno que ele foi tão marcante, porque além da família Fox, da senhora Fox, conversar com o espírito, criando um alfabeto próprio para conversar com o espírito, o senhor Perneta, no caso, posteriormente, passando por diversas dificuldades, esse fenômeno ele se estende, e sem internet, sem nada, se propaga o fenômeno para o resto do mundo. Tanto que em Paris, por volta do ano 1850, começa o fenômeno das mesas girantes nos salões da burguesia. As pessoas abastadas, a burguesia, nos grandes salões ricos de Paris, se felicitavam tomando o seu drink, fumando seu cigarrete, seu cachimbo, verificando as mesas, fazendo os seus bailados. Que eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas era bonito. Imagina, porque não é aquelas mesinhas furrecas da gente de madeira, eram mesas de ardósia, de granito, de mármore. Imagina o peso, que elas se levantavam, elas abaixavam, elas faziam bailados, que isso é a sematologia, que é a dança das mesas. Elas batiam os pés, que é a tiptologia, que é a pancada das mesas. Isso são terminologias espíritas. Elas faziam movimentos que denotavam uma inteligência. Tanto que o senhor Fortier, em 1855, procura o mestre Rivail e diz: você sabe, as mesas pensam, elas têm inteligência, vamos ver o movimento das mesas. Ele fala: não, um dia que uma mesa tiver neurônios para pensar e magnetismo para magnetizar, eu acreditarei que elas pensam. Lógico, porque ele era cético, ele era um iluminista, ele era contrário ao pensamento religioso, ortodoxo, contemporâneo, fanático, fundamentalista, porque uma coisa é a religião fundamentalista, fanática, que fica focado em rituais, em outras coisas, e não se apega ao cerne da religião, que é o objetivo que vem do latim religare, que é a nossa religação com Deus. Para ele não tinha aparecido nada que tinha vislumbrado o seu interior, sua transformação. Mas até que um ano depois, o senhor Carlotil procura e explica que ele deveria haver reunião na família Pleine Maison das irmãs Baudin. Ele então vai até a casa da família Pleine Maison, quando ele se depara com duas crianças sentadas em uma mesa. Duas crianças, 14 e 16 anos. Uma mesinha de cesta, uma cesta de bico de vime, com umas rodinhas embaixo, que na ponta se prendia um lápis, e as meninas, com as suas 4 mãos, apoiavam na cestinha, e depois de um certo tempo, de uma concentração e de um transe, aquela cestinha começava a se movimentar e escrevia ditados longos, diversas páginas, com uma letra específica, com uma assinatura, e etc. Nascia aí a psicografia. Psicografia indireta era chamada. Ele fica boquiaberto com o fenômeno. Ele fica boquiaberto, porque ele testou os fenômenos para ver se não tinha fraude. De tão boquiaberto, ele volta às reuniões e decide descobrir quem estava por detrás. Eles respondem: nós somos os espíritos daqueles que morreram aí na Terra. Nós continuamos vivos. Então ele descobre que existem espíritos e que existe a vida depois da morte. E ele passa a questionar-lhes diversas coisas. O primeiro espírito que se comunica com ele é chamado de Zéfiro, e que conta a respeito de quem ele foi na outra reencarnação. Que ele foi um sacerdote druida que se chamava Allan Kardec, e que tinha uma relevância entre o povo druida, que hoje é a França, mas que foi um povo altamente espiritualizado e evoluído da Europa.
e explica a missão dele, que era transformar e reformar as religiões na face da terra. Que o trabalho não seria fácil, que ele passaria por muitas dificuldades, mas que se ele fosse forte, os espíritos estariam com ele. Então ele junta o grupo da cadeia magnética, intelectuais, fazem um questionário de 590 questões aos espíritos. Depois de algum tempo, a 18 de abril de 1857, esse questionário vira um livro, que é o Livro dos Espíritos, que dá origem à doutrina espírita, na sua primeira edição. Na segunda, ele acrescentou questões e acabou ficando com 1019 questões, que é a grande obra-prima que dá o início do espiritismo na face da terra. A sua propagação, ela é grande, mas ainda não muito grande. Era uma propagação razoável. É interessante que ele não era um religioso nato, mas ele era um cientista, ele era um pedagogo. Ele abriu mão do seu nome para utilizar o pseudônimo de Allan Kardec, para que a doutrina não crescesse por ele, pela grandiosidade que ele já tinha no mundo. Ele queria que a doutrina crescesse por suas próprias pernas, porque quando se fala kardecismo, isso é um horror, que quando eu escuto eu quase me arrepio. Porque não existe kardecismo, não existe espiritismo kardecista. O que existe é a doutrina espírita, o espiritismo. Porque o espiritismo não é obra do Kardec. Ele foi apenas, entre aspas, o organizador, o codificador. Os responsáveis pela doutrina espírita são os espíritos. São eles os responsáveis. Então, um erro falar em kardecismo. E querer dividir espiritismo kardecista para outro tipo. Só tem um tipo de espiritismo. Não compliquem as coisas. É um tipo de espiritismo, é doutrina espírita, só. Aquela codificada aos 18 de abril de 1857 em Paris, na França. E ele é tão grandioso que ele coloca no cerne, na primeira questão, que é Deus. Imagina se você tivesse a oportunidade de perguntar para seres elevados, para os imortais, qualquer coisa. Ele, como um homem sábio, essa é a maior dúvida que as pessoas têm. Primeiro, os deuses não tinham um, eram vários, e de acordo com os fenômenos da natureza, que é a nossa parte, é a nossa fase infantil da espiritualidade. Depois, descobriu-se em Israel o único Deus, o monoteísmo. Mas esse único Deus era um Deus que se vingava dos seus filhos até a 4ª geração. Que brigou com Caim porque ele matou Abel, e ao mesmo tempo unge a testa de Caim para libertá-lo daqueles que queriam matá-lo, sendo que não tinha ninguém na face da terra, segundo o que está na Bíblia. Que a gente sabe que não é bem assim, porque senão ele foi se reproduziu na terra de Nod com quem? Com a macaca? Não, é óbvio que isso não foi o que aconteceu. Aí depois esse mesmo Deus, ele passa a ter outras vertentes. Eles transformam Deus numa visão antropomórfica. O que é? Passaram a colocar Deus como um homem, com as nossas pouquíssimas virtudes, nossa imensidão de erros. Até que ele pergunta, que é Deus? Vejam bem, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. É um problema de semântica. Ah, ele errou. Quando você pergunta quem, você está perguntando particularidade, singularidade, especificidade. Quem é Jesus? Filho de José e Maria, nasceu na Galileia. Ah, você sabe, tudo isso a gente sabe. Alguém sabe isso de Deus? Deus o quê? É espírito? Ah, espírito, porque ele criou os outros espíritos, não quer dizer que ele é espírito. Porque a criatura, muitas vezes, não tem nada a ver com o Criador. Ah, então, mas ele é espírito. Será? Se nós lermos a doutrina espírita, o livro dos espíritos, eles falam que são 3 elementos básicos do universo: Deus, espírito e matéria. Opa, então quer dizer que ele não é espírito. E o que é Deus, então? Não sabemos. No momento importa? Não importa. Por isso que Kardec pergunta, que é Deus? Que é Deus quer dizer a respeito da função.
daquilo que ele pode propiciar para o mundo. E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois, é interessante que na quarta questão ele faz outra pergunta que é maravilhosa. Onde podemos encontrar a prova material da existência de Deus? Quem também não queria perguntar isso? Ah, Deus existe? Prove então. Os espíritos responderam: num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Buscai tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Simples. Uma resposta. Está aí a prova da existência de Deus. Depois traz as virtudes de Deus, de acordo com a nossa capacidade intelectual, que é muito pouca. Que segundo os espíritos que se manifestavam, uns ou outros, que na Revista Espírita cita, que vieram de Júpiter, nós da Terra, naquela época, acho que ainda hoje mais ou menos, nós seríamos semelhantes aos macacos, para eles, nível intelectual. Então, o nível de virtudes que eles colocam em O Livro dos Espíritos para Deus é o que a gente pode entender, o que a gente pode compreender. Mas essa obra é tão magnífica que ela deveria ser lida e relida. E perguntarão: então aquele que quer iniciar no Espiritismo deveria ler o Livro dos Espíritos? Claro, não tenha dúvida nenhuma. Ah, mas é muito difícil. Ah, tem tanta coisa pior para ler, a gente lê. É que a gente é tão preguiçoso, né? Eu lembro que no princípio, lá na época dos livros clássicos do Espiritismo, as obras espíritas tinham 500, 600, 700 páginas. Memórias de um Suicida, Ivone Amaral Pereira. Há 2000 anos atrás, Emmanuel. Tantas obras magníficas que você tinha que ler português clássico, dicionário do lado para entender. Com maior dificuldade. Para depois ler de novo já sabendo as palavras. Que daí já é outra coisa. Hoje, se você vai numa editora para editar um livro espírita, a primeira exigência deles é que tenha no máximo 150 páginas, porque senão ninguém lê. Olha só como a gente emburreceu, porque a gente não pode ler mais de 150, porque senão dá um curto-circuito na alma, né? E a pessoa tem um infarto, né? Tem um aneurisma cerebral de ler muito. Nós estamos assim, porque do jeito que se comunica na rede social, cheio de abreviações, daqui a pouco o homem não sabe mais ler e escrever. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Essa obra, uma vez o Divaldo Pereira Franco falou para Joana de Ângeles, se conhecendo como espírita, querendo tornar-se espírita, já médium, quero pregar o espiritismo. Ela disse: leia o Livro dos Espíritos. Ele falou: tá bom. Pegou, pulou a introdução, parte mais importante do Livro dos Espíritos, a mais importante, porque ninguém gosta de ler a introdução, a gente pula e lê o livro. Aí ele leu correndo as questões. Já li, posso pregar? Ela falou: não, você pulou a introdução. Pode ler a introdução, que é importante. Ah, tá bom. Leu a introdução, leu as questões muito rapidamente. Posso pregar agora? Leia devagar, revendo as questões e pensando. Ah, tá bom. Leu umas 5 vezes. Falou: pode pregar, mas saiba de uma coisa. Por mais que você leia, você vai precisar reler para entender. E eu falo para vocês, nós que damos aula, que fazemos palestra, que instruímos, nós lemos cerca de 5, 6, 7 vezes o Livro dos Espíritos, para a gente entender. E para a gente saber o que a gente está falando aqui na frente. Porque existem espíritas e existem espiriteiros. Um monte de espiriteiro por aí. Que falam um monte de bobagem, que não conhece o cerne da doutrina espírita e não sabe o caráter da doutrina espírita. Nós só desenvolvemos conhecimento da doutrina espírita lendo, estudando. Não tem jeito de fazer curso miojo de espiritismo para aprender espiritismo. Ou você estuda, ou você não estuda. É bem assim. Por isso o Livro dos Espíritos é tão importante. Depois do Livro dos Espíritos, ele lança em 1858 a Revista Espírita. Logo no seu princípio, em janeiro de 1858. E está escrito lá: Revista de Estudos Psicológicos. Não existia psicologia naquele momento, só psiquiatria. Ele dá os brotos, o princípio da psicologia no mundo. Poucos sabem disso. E prestam atenção nesse detalhe. A revista ela é tão interessante que falava das viagens de Kardec.
As trocas de ideia, artigos que ele colocava, que outros espíritos colocavam, que os detratores colocavam, porque esse é o princípio de se chegar à verdade. A dialética grega, que é o debate, que é a tese, a antitese, que a gente chama de antítese, e a síntese, para depois chegar a uma nova tese. É assim que se chega à verdade. Não imiscuindo os detratores, mas respondendo-lhes à altura. Porque o mestre não perdia uma oportunidade de responder os ataques que eram dirigidos, não com violência, mas com a verdade e com o amor. Depois veio vice-espírita, no meio do ano, ele lança o primeiro centro espírita da face da Terra, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que a mediunidade podia ser direcionada, sistematizada. E ele tem a ideia, junto com os espíritos, em 1861, de trazer à tona a obra máxima do estudo da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. O maior manual de polimorfia mediúnica da face da Terra, que muitos médiuns ingressam em trabalhos mediúnicos, fazendo cursos, mas nunca tendo lido o Livro dos Médiuns, que deveriam ler e reler, para saber o que tem que fazer. Em 1864, Kardec tem a grandiosidade de pensar assim: falta cereja do bolo para o Espiritismo. Imaginemos, vou colocar aqui um ponto. Você é um pai, uma mãe, um pai, uma mãe, um cuidador. Você tem filhos à sua disposição para educá-los. Aí você dá vestimento, você dá alimentação, você dá educação, você cuida da sua saúde do jeito corretinho, mas não dá amor. Você vai ser um bom pai, um bom cuidador, uma boa mãe? Dando tudo, você dá tudo, mas não dá amor. Nós seremos bons pais? Sim ou não, gente? Oh, achei que vocês não iam responder nada a respeito. Tá tudo bem. Antigamente não se importavam muito com amor, os pais. Eles se importavam o homem ser direito, ser honesto. Mas isso não é o suficiente. Integridade não é a única coisa. É necessário ter amor. Com o Espiritismo foi da mesma forma. Tinha ciência e tinha filosofia, mas faltava algo. Ele resolve trazer à tona, em 1864, o coração da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra magnífica, é tão magnífica, que quando Kardec e os Espíritos organizam essa obra, eles não se preocupam em contar a história de Jesus. Fatos que as pessoas se acotovelam, bobagens que são comezinhos, que não servem para nada. Ele se baseia no Sermão da Montanha para escrever, ele e os Espíritos, os 27 capítulos dessa obra magnífica, da maior obra de Jesus na face da Terra. Então, quem não leu na Bíblia tem a oportunidade de ler nessa obra, o Sermão da Montanha, que é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos livros mais lindos que eu já li na face da Terra é o amor, é a parte religiosa. Porque se o Espiritismo não tivesse a parte religiosa, não tivesse essa parte, que é o amor, seria mais uma filosofia que iria encher os nossos neurônios de bolor. Então não serviria para nada. É necessário que o nosso coração se encha de amor. 1865 traz o Céu e o Inferno, uma obra magnífica que é boa para aqueles que participam de trabalho mediúnico, que querem saber como a vida após a morte, querem saber como o dirigente espírita lidar com os espíritos obsessores, espíritos sofredores se manifestam, o doutrinador, uma obra tão importante, que no seu princípio ele faz a diferença do inferno cristão com o inferno pagão. É tão legal, que o inferno pagão é 1000 vezes melhor que o inferno cristão, o sofrimento é muito menor, para vocês terem uma ideia. E depois no seu meio ele tem o Código Penal da Vida Futura, que é uma parte excepcional dessa obra, excepcional. E por fim, em 1868, ele traz a Gênese, que são os milagres, as predições, assuntos diversos. No capítulo 14, ele fala sobre fluidos, que nas obras, no Livro dos Médiuns e dos Espíritos fala, mas o capítulo 14 da Gênese, a parte de fluidos, é
tão importante, tão interessante, e uma parte tão desconhecida dos espíritos, os fluidos. As pessoas têm tanta dificuldade até no falar, que eu escuto até hoje a pessoa falar fluido. Fluido é verbo, tempo fluido. O termo certo é fluido. E dizem os cientistas que até o termo fluido é fora de questão. É fora de questão, deveria ser substituído. Mas ainda nós não encontramos termos específicos para isso. Mas a parte de fluidos, que fala de fluido vital, fluido animal, fluido magnético, fluido universal, são assuntos desconhecidos, porque depois disso vai para o magnetismo, para a terapêutica de passes, centros de força, perispírito, corpo astral, corpo mental, e aí por diante. Duplo etérico, aí vira um balaio de gato, que se não estudar não entende nada, que é muito complexo. E no final ele fala sinais dos tempos, que nada mais é do que a transição planetária, que o pessoal acha que é novo, que chegou o conhecimento há 5 anos atrás, mas há 160 anos atrás Kardec já falava a respeito. E também falava das crianças novas que chegariam vindo de outros orbes para modificar novamente, assim como os capelinos, a situação do planeta, que os místicos chamam de crianças índigo e cristal. Também fala em a Gênese, por isso que a gente tem que ler o Espiritismo. Ler as obras básicas da doutrina espírita, para saber que muita coisa que a gente acha que é novo, que é revelação, muitas vezes é o mais do mesmo, só mais complementado. Dito isto, meus irmãos, eu só tenho a dizer o seguinte, que o Espiritismo é de uma grandiosidade tamanha, que ele vem ao mundo para trazer o cristianismo primitivo para o seu devido lugar. Uma certa feita perguntaram a Leon Denis se o Espiritismo seria a religião do futuro. Ele respondeu, não, o Espiritismo é o futuro das religiões. Por que ele respondeu isso? Sem demérito para nenhuma religião. As religiões têm uma origem humana. Todas, não tem? Todas têm uma origem humana. O Espiritismo não tem uma origem humana. De acordo com o livro de Emmanuel, da série grandiosa de Emmanuel, Religião dos Espíritos, a religião dos Espíritos é o Espiritismo. Imaginemos, os Espíritos desencarnam na Terra. Eles chegam ao mundo espiritual. Aqui desencarna um americano, um protestante, lá um brasileiro macumbeiro, lá na frente um islâmico, árabe. Aí eles desencarnam, pum, vão tudo para o mundo espiritual. O protestante, o macumbeiro, o islâmico, tudo no mesmo lugar. Pensem o choque de cultura, o choque religioso, o choque de línguas, o choque de costumes. Então não é assim que funciona o mundo espiritual. Cada espírito vai a um grupo específico para a sua adaptação. O evangélico ou protestante junto com evangélicos protestantes, o umbandista ou aquele que segue o candomblé, para aqueles que seguem esse caminho, o islã, os que seguem o islã com os outros do islamismo, americanos com americanos, brasileiros com brasileiros, e assim por diante, para que eles se adaptem com o povo e costumes, que assim já é difícil a adaptação no mundo espiritual, imagina se não fosse assim. Depois que eles se adaptam com seus conceitos e descobrem que não existem religiões, que não existem línguas, que a língua do espírito é o pensamento, que não existe sexo no espírito, que o sexo é para a morfologia da carne, que os espíritos não têm sexo. Eles descobrem que existe uma só lei universal, que é a lei do amor. Essa lei que rege entre os espíritos é que foi trazido para a Terra na doutrina espírita, que é o que eles usam lá em cima, depois que não existem mais rabinos, que não existem médiuns, que não existem padres, que não existem freiras, existem espíritos. Por isso, o Espiritismo é a religião dos espíritos. E ele vem com a incumbência de unir um mundo desunido, de trazer a verdade, de trazer o amor, de mostrar que nós, como voluntários de Jesus, devemos trabalhar incansavelmente para fundar centros, para trabalhar, para aplicar passe, para dar comida aos que passam fome, para levar o alimento intelectual àqueles que caminham nas trevas da ignorância, para auxiliar tantos quantos necessitados existem sobre a face da terra,
Para isso existe muita dificuldade, muita dor, muito sofrimento, mas também muita benesse, muita felicidade, pelo saber do trabalho realizado, por saber quantas almas se sentem felizes, regozijadas em você dar uma esperança, uma consolação. Quer maior esperança que uma mãe chegar a um centro espírita, perder o seu filho e dizer: o que você tem a dizer para mim? E eu responder: vou dizer uma verdade para você, o seu filho não morreu, ele continua vivo. Essa é a maior grandeza que o Espiritismo pode dar à pessoa, a certeza, como o Espírito, como Victor Hugo disse, ainda em vida, que os nossos mortos não estão mortos, eles estão invisíveis, mas não ausentes. Essa é a função do Espiritismo, trazer esperança, trazer consolação, mas trazer acima de tudo o amor. Se nós não aprendermos a nos amar, independente de raça, de etnia, de credo, de cultura, de posição sexual, para que nós servimos? Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é o ditado? Nós temos que viver para servir, não esperar ser servidos. E buscar aquele que sofre a bica do desespero. Para isso as casas espíritas estão abertas, para receber espíritas e não espíritas. Pessoas de todos os tipos que precisam ser auxiliadas. E nós procuramos levar o conceito aprofundado, da forma mais simples possível, para que as pessoas possam entender que o mundo tem jeito. Muitos dizem: o mundo é só tristeza, é um vale de lágrimas. O mundo, a terra, a vida física, é uma oportunidade que Deus nos dá de repararmos nossas faltas e progredirmos. Se ele é um vale de lágrimas, façamos sorrir. Façamos a alegria acontecer no coração. Não deixemos de lado as oportunidades engrandecedoras da vida. Não digamos: eu não posso fazer isso. Todos podemos dar a nossa contribuição e auxílio ao nosso próximo. Só não faz aquele que é preguiçoso ou que não tem amor próprio. Coisa que nós podemos trabalhar dentro de nós para sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado. Vamos agora fazer uma vibração. Vai ser realizado um passe coletivo, que em realidade já está sendo realizado desde o começo do trabalho, com a quantidade imensa de espíritos que tem aqui, já fazendo esse trabalho, mas falta a nossa parte de aprender a receber. Vamos então vibrar. Acompanhe minhas palavras, por favor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai-nos a força para auxiliar o progresso. Dai-nos a luz para alcançarmos a paz, a alegria e a felicidade. Que possamos trabalhar em prol do nosso próximo, como gostaríamos que trabalhasse em favor de nós mesmos. Que possamos ter um sorriso nos lábios e um amor no coração, e que possamos aprender a ser felizes realizando a felicidade alheia. Que possamos fazer do mundo um lugar melhor, que possamos fazer brotar a esperança, a felicidade, a beleza nos corações que se encontram encarcerados pelo ódio, pela ira, pela tristeza e pelo desprezo. Que possamos entender que Deus é nosso Pai e que nós somos seus filhos e que o mundo nos pertence e que cabe a cada um de nós fazer o mundo um lugar melhor para aqueles que vêm depois de nós e depois para nós mesmos, que o universo é a nossa casa e que os globos que existem nas galáxias incomensuráveis do universo são nossas moradas, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. Que esse mesmo Deus que nos amou sempre, que nos ama hoje e que nos amará amanhã, por toda a eternidade, possa nos orientar, nos fortalecer e
auxiliar-nos a alcançar os nossos objetivos mais elevados, que é o progresso, o amor e também a pacificação entre os seres da mesma espécie. Que nós possamos ser felizes e que estejamos juntos hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Obrigado.